Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula aqui no canal Gospeltech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje neste vídeo nós iremos estudar juntos a lição de número 30 do curso Alicerces Firmes. É isso aí, nós já estamos aí na lição de número 30, que é a última lição da apostila número 3, né? Então, a partir da semana que vem, nós já entraremos aí na penúltima apostila, que é a apostila 4. Se você está vendo pela primeira vez essa videoaula do curso Alicerces Firmes, é um curso composto por 50 lições onde nós estamos vendo aí a Bíblia praticamente em ordem cronológica, né? Então nós começamos lá com a criação do mundo por Deus, quando Deus criou todas as coisas, passamos por Adão e Eva, pelo pecado que eles cometeram, entramos na história de Caim, de Abel, e depois fomos para a história de Noé, do dilúvio, fomos para Abraão, para Isaac, Jacó, fomos para José do Egito, vimos o povo se tornou escravo dos egípcios, vimos a história de Moisés, a libertação do povo israelita do Egito através de Moisés, que Deus levantou, as pragas do Egito, a travessia pelo Mar Vermelho, enfim, nós vimos muitas e muitas lições até agora, já foram 29 lições. Se você realmente deseja ter um conhecimento da Bíblia em si, não digo um conhecimento profundo, tá? Porque nós estamos aí tocando a superfície de cada história. Nós estamos pegando as histórias aí, não que sejam as mais importantes, porque todas as histórias que estão na Bíblia, todos os relatos de Deus que estão na Bíblia são importantes. Mas estamos pegando o contexto que possa formar em você uma base sólida, como o nome do curso diz, possa formar em você um alicerce firme, para que através desse alicerce você consiga construir no seu conhecimento, junto com a sabedoria que Deus lhe dará, muito e muito mais sobre a palavra de Deus. Então, toda vez que você ouvir alguém ensinar, que você ouvir uma pregação, algum comentário, você com certeza não vai ficar perdido. Você vai se localizar, você vai dizer, olha, eu já ouvi alguma coisa sobre isso no curso Alicerces Firmes, então você vai saber até aonde buscar informações para poder saber se o que você está ouvindo é algo de Deus ou não. Então, o intuito desse curso é que você tenha uma formação básica de estudo bíblico, um alicerce firme, para que a partir desse alicerce você continue subindo os outros andares do edifício da sua vida espiritual. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Nos links aí abaixo, na descrição do vídeo, nós temos aí as apostilas número 1, 2 e 3, né? São apostilas em PDF, então você pode fazer o download gratuitamente. E temos também alguns links de bíblias online para o seu tablet, para o seu celular ou para o seu computador, tá ok? Todas as lições nós sempre lemos aqui a apostila e vemos também, lemos alguns versículos bíblicos. Então é muito importante que você tenha aí a apostila e tenha também uma Bíblia em mãos, né? Se você não tiver a Bíblia em mãos, que tenha a Bíblia no seu celular, no computador, seja aonde for para acompanhar os estudos, né? E sempre também no final de cada lição nós temos lá um questionário com algumas perguntas e eu sempre antes de começar a lição atual eu faço uma revisão da aula anterior. Então, essa revisão serve para a gente dar uma relembrada o que a gente estudou a semana passada, tá, pessoal? Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão inscritos no canal Alessandro Moraes, Gospeltech 316. Já somos, se eu não me engano, 784 pessoas inscritas no canal. Espero que cada um de vocês possa estar
compartilhando esses ensinamentos com outras pessoas que vocês amam, porque o intuito desse canal é simplesmente proclamar e ensinar a palavra de Deus, né? Então é isso aí, pessoal. Então hoje nós estaremos aí entrando já no Novo Testamento, porque até agora, nessas 29 lições, nós vimos as histórias que Deus contou sobre ele, sobre o povo israelita lá no Velho Testamento, ou seja, antes do nascimento de Jesus Cristo. E a partir da lição 30, que é a lição que nós iremos aprender hoje, nós já veremos que vamos entrar nos evangelhos, né? Evangelhos de Lucas, Evangelho de João, no Novo Testamento. Tá ok, pessoal? Então nós estamos dando aí mais um passo rumo ao conhecimento da palavra de Deus. Bom, então como eu falei, nós vamos rever agora as perguntas e respostas da aula de número 29, né, onde nós vimos lá que Deus mandou profetas para poder adverter o pessoal, o povo deles, os israelitas, né? Mas o povo não ouviu os profetas e acabaram sendo exilados, sendo capturados por outros povos inimigos, né? E feitos escravos. Então, primeira pergunta: por que Deus escolheu homens para serem seus mensageiros? Porque Deus ama todas as pessoas e Ele quer que elas conheçam a verdade e sejam libertas do poder de Satanás, do pecado e da morte. Então, o que nós temos que ser libertos em nossa vida? Nós temos que ser libertos do pecado, do poder de Satanás e da morte. E como nós somos libertos esses três poderes aí, né, do pecado, da morte e de Satanás, através da mensagem de Deus, através da Bíblia, através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. E para que isso aconteça, tem que ter mensageiros, né, pessoas que entreguem a mensagem, que entreguem a palavra de Deus, que ensinem a palavra, que proclamem, que preguem a palavra de Deus. Amém? Segunda pergunta: o que os profetas de Deus diziam a Israel naquela época? Diziam que se arrependessem, que destruíssem seus ídolos e que confiassem apenas no Senhor. Terceiro, o que o Senhor disse que faria se eles recusassem arrepender-se? O Senhor disse que permitiria que os assírios capturassem Israel e que os babilônios destruíssem Jerusalém, né? Então tinha ali o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá, onde estava Jerusalém. E Deus mudou de ideia? Não. Deus ainda é o mesmo. E ele castigará todo aquele que adorar outro Deus além dele, o único Deus vivo e verdadeiro, né? Que é o Senhor. Quinta pergunta: apesar de milhares de anos terem se passado, Deus esqueceu sua promessa de enviar um Salvador? Não, ele não a esqueceu. Sexto, a quem Deus deu mais informações sobre o libertador vindouro, ou seja, sobre Jesus Cristo que viria? Ele deu essas informações aos seus mensageiros, aos seus profetas. Sétima pergunta: onde essas coisas estão escritas, né, sobre o nosso libertador vindouro? Na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Oitava pergunta: qual foi a atitude da maioria dos israelitas em relação a Deus e seus profetas? Bom, eles perseguiram e mataram os profetas de Deus, eles continuaram adorando ídolos e eles seguiram as práticas perversas das nações vizinhas com quais eles se misturaram. Então, nona pergunta: os israelitas continuaram indo ao templo, oferecendo sacrifícios e adorando a Deus? Sim,
né, apesar de tudo que eles faziam contra a vontade de Deus, eles ainda continuavam, né, indo ao templo para poder oferecer sacrifícios a Deus. Décima, e Deus estava contente com eles? Ele aceitava sua adoração e seus sacrifícios? Não. E por que Deus não aceitava a adoração e os sacrifícios de muitos dos israelitas? Porque estavam adorando a Deus com os seus lábios, mas em seus corações não estavam arrependidos e nem confiavam em Deus. Então, quem é que vê nossos pensamentos e conhece nossos corações? Deus, né? Deus conhece todos os nossos pensamentos, sabe as nossas vontades, os nossos desejos, sabe tudo a respeito de nós. Ele nos enxerga interiormente. 13. O que Deus diz sobre todos nós? Deus diz que nós todos somos pecadores e que não podemos agradá-lo, né? Então, nós não podemos agradar a Deus com nossas próprias forças, do nosso próprio jeito. 14. Deus aceitava qualquer israelita? Sim, Deus aceitava todo aquele que concordasse que era pecador e que confiasse nele para obter sua misericórdia e perdão. 15. O que esses israelitas crentes estavam aguardando, né? Eles estavam aguardando o libertador que Deus tinha prometido enviar para salvá-los de Satanás e do castigo por seus pecados. 16. O que o Senhor permitiu que acontecesse às 10 tribos do norte de Israel? O Senhor permitiu que os assírios as levassem cativas, todas as tribos. 17. O que o Senhor permitiu que acontecesse com Jerusalém e as 2 tribos do sul? O Senhor permitiu que os babilônios destruíssem Jerusalém e levassem as 2 tribos cativas, né? Então, tanto o povo do norte como o povo do sul, Israel e Judá, todos foram cativos. Uns por assírios, o reino do norte pelos assírios, e o reino do sul pelos babilônios. 18. Algum israelita retornou à sua terra? Sim, né? Quando eles se arrependeram, o Senhor trouxe muitos deles de volta a Jerusalém. Então, quando houve um arrependimento sincero de muitos deles, o Senhor trouxe muitos de volta para Jerusalém. E o que eles fizeram quando retornaram a Jerusalém? Eles reconstruíram a cidade, seus muros de pedras e o templo do Senhor, né, que haviam sido destruídos. Últimas perguntas. Que novo nome os israelitas receberam? Então, eles receberam o nome de judeus. 21. Que povos conquistaram os judeus? Depois os assírios, depois os babilônios, depois que eles voltaram, reconstruíram a cidade, os muros do templo, eles novamente foram reconquistados. Por quem? Primeiro pelos gregos e depois pelos romanos. E a quem os romanos adoravam? Os romanos adoravam muitos falsos deuses e o seu rei César. 23. O que eram as sinagogas? Então, eram prédios que os judeus construíam em suas cidades, né, para onde eles foram levados, nos quais ensinavam as escrituras do Velho Testamento, porque ainda não existia o Novo Testamento, existia só o Velho. Então, os judeus se reuniam nas sinagogas no último dia de cada semana. Então, uma vez por semana, eles se reuniam, abriam as escrituras, os papiros lá no Velho Testamento e ensinavam. 24. Havia alguns judeus que eram verdadeiros crentes, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e Davi? Sim, alguns reconheciam que eram pecadores e confiavam em Deus. Eles se aproximavam de Deus no modo que Deus tinha dito a Moisés, levando animais e sacrifícios de sangue.
E eles estavam aguardando o Senhor enviar o libertador. Então, esses eram os verdadeiros crentes. Quem eram os verdadeiros? Aqueles que reconheciam que tinham pecados, aqueles que se achegavam até Deus no modo que Deus havia ordenado, e aqueles que tinham a esperança, né, no libertador, no nosso Senhor. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a revisão da nossa aula passada, de número 29. E hoje nós iremos ver a nossa aula de número 30. A nossa lição atual de hoje, número 30, o título dela é Deus predisse o nascimento de João Batista e de Jesus. Então nós vamos ver aí sobre João e sobre o nascimento de Jesus, tá ok? Bom, antes de nós entrarmos no ensino, vamos estar orando para o Senhor abençoar essa nossa aula, né? Que o Espírito Santo seja nosso condutor e que essas palavras de Deus possam ficar gravadas em nosso coração e que Deus possa nos usar no dia a dia. Papai amado e Deus querido, nós te louvamos, Senhor, nós realmente adoramos o teu santo e poderoso nome, ó Pai. Tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és Senhor, Rei dos Reis, tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Tu és, ó Pai amado, aquele que nos formou, tu és aquele que nos sustenta a cada dia das nossas vidas. Tu és aquele que nos livra, Senhor, nos dá livramento de todo o mal, Senhor, das setas e dardos inflamados do inimigo, das doenças, enfermidades, das armadilhas em quais podemos cair, ó Pai. O Senhor é aquele que nos fortalece, Senhor, com a tua unção, com a tua palavra. E o Senhor é aquele que nos ensina, Pai, que nos usa, Senhor. Então, nos usa como ferramenta preciosa em tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa aumentar a cada dia a nossa fé, Senhor. Nós realmente possamos ser verdadeiros crentes, aqueles que realmente confiam, que sabem, que aprendem da tua palavra, Pai, e que amam a tua palavra, que amam a ti, Senhor, que amam te obedecer, ó Deus, que amam ajudar o nosso próximo, Senhor. Que o Senhor nos conduza nessa lição de hoje, ó Pai. Que nós possamos aprender um pouco mais de Ti, ó Senhor. Que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então, beber um gole d'água, né? A garganta não ficar totalmente seca, que hoje aqui, pessoal, tá um calor absurdo. Então eu tô com dois ventiladores aqui em cima de mim, né? Para ver se diminui um pouco o excesso de calor. Vocês veem aí meu cabelo de vez em quando se mexendo. Então, os ventiladores aí que estão ligados, né? E também pedir perdão pela lição de número 29, a lição anterior, e ficou o áudio com bastante falhas, né, no áudio. Às vezes não saía a minha voz. E eu fui ver aqui que houve uma atualização do programa que eu utilizo. Então, eu tinha que reconfigurar a parte dos filtros, né, do microfone, e hoje eu fiz isso. Espero que hoje o áudio não saia falhado, tá bom? Então vamos lá. Estudo de hoje, né? A lição 30. Tomar um golinho d'água enquanto vocês veem o título. É isso aí. Então, qual é o objetivo da nossa lição de hoje? É mostrar que Jesus é Deus Filho, mostrar que Jesus é Filho de Deus e mostrar que Jesus é o libertador prometido, né? Aquele que ele havia falado tanto aos seus profetas, até para Adão e Eva, lá no Antigo Testamento, que esse libertador prometido é Jesus, tá? Então essa lição vai nos ajudar a reconhecer que Deus cumpriu suas promessas quanto ao libertador, ver que o próprio Deus seria o libertador e ver que nada é difícil demais para Deus. Bom, o último profeta a falar em nome de Deus foi um homem chamado Malaquias.
Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Malaquias. Então, quem tem sua Bíblia aí em mãos, né, impressa, você abre no último livro do Antigo Testamento, do Velho Testamento, você vai ver que é o livro do profeta Malaquias. Então, deixa aberto, né, nesse livro que a gente vai ver alguns versículos sobre ele. Malaquias relembrou os judeus que o libertador prometido por Deus viria para salvá-los. E ele também lhes disse que, antes de vir o libertador, Deus enviaria outro profeta. A tarefa desse profeta que viria seria enviar o povo a fim de prepará-lo para a vinda do Salvador, né? Então vamos ler agora alguns versículos aí desse último livro, né, do Velho Testamento, de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e depois capítulo 4, versículos 5 e 6. Então já estou aqui no Malaquias 3:1, onde diz o seguinte: Ouçam, vou enviar o meu mensageiro, que irá antes de mim para preparar o caminho, né? Então Deus está falando com Malaquias e para Malaquias falar com o povo judeu, falando assim: eu vou enviar o meu mensageiro. Quem é esse mensageiro? João Batista. E esse mensageiro, Deus está falando, ó, irá antes de mim. Ou seja, por aí a gente já sabe que Jesus é Deus. Jesus é Deus Filho, né? E de repente o Senhor a quem vocês procuram virá ao seu templo. O mensageiro prometido por Deus que lhes dará grande alegria. Sim, com certeza ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ver agora 4, versículos 5 e 6. E eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do julgamento do Senhor. A pregação desse profeta fará os pais e os filhos se unirem de coração novamente. E todos saberão que, se não se arrependerem, eu virei e castigarei a terra com maldição. Né? Então, nós estamos ainda aguardando essa profecia se cumprir, né? Onde Deus enviará novamente o profeta Elias, né? Porque Elias foi levado num carro de fogo. A Bíblia nos relata que ele não morreu, que Deus o recolheu numa carruagem de fogo e ele sumiu na frente do seu discípulo, né? Eliseu, e Eliseu viu Elias indo embora no carro de fogo. Então o Senhor, de alguma forma, levou Elias embora e ele vai mandar Elias de novo antes da vinda do grande e terrível dia do julgamento do Senhor. Né? Então, uma profecia que ainda vai se cumprir para todos nós. Assim eu creio. Bom, então, depois de Malaquias, no entanto, 400 anos se passaram, 400 anos, sem que Deus falasse através de qualquer profeta, né? Então, provavelmente aí umas 5 gerações dos judeus se passaram sem que Deus levantasse outro profeta para dar mensagens, para instruir eles, para adverter eles. O último foi Malaquias. Porém, assim como nós estudamos em nossa última lição, Deus ainda estava operando durante esse tempo, que é frequentemente mencionado como período de silêncio profético. Então, esses 400 anos antes, entre Malaquias e o nascimento de Cristo, a vinda de João Batista como profeta, é um período de silêncio profético. Quietamente, despercebido de percebido seu plano, pela maioria dos homens, Deus estava preparando tudo cuidadosamente para o cumprimento da sua grande promessa de enviar um Salvador para o mundo inteiro. O tempo era chegado. Deus estava pronto para fazer o que tinha prometido lá atrás no Éden, né? Quando ele fala que a descendência da mulher
seria inimiga da descendência da serpente e que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente e a serpente, filho da serpente, morderia o calcanhar. Então, nós agora começaremos nosso estudo no Novo Testamento, né? Com a história de um casal de judeus idosos que criam em Deus e que aguardavam o cumprimento de suas promessas. Então, eles sabiam da promessa do libertador e eles criam em Deus que Deus enviaria esse libertador, esse casal de judeus idosos. Nós agora, opa, aqui está repetindo, pessoal. Desculpa o erro de ortografia aí. Então vamos lá. Deus prometeu que Zacarias e Isabel, né, o casal de idosos, teriam um filho. Vamos ler lá Lucas 1, 5 e 6. Então agora Lucas já é no Novo Testamento, né? Vocês podem ver aqui, ó, Malaquias, tá, pessoal? De Malaquias a Gênesis são livros do Velho ou Antigo Testamento, tá? E de Mateus, né? Depois de Malaquias, Mateus, até Apocalipse, são os livros do Novo Testamento, tá? Então agora nós vamos começar a estudar aqui os livros do Novo Testamento. Vamos lá, Lucas 1, versículos 5 e 6, né? A gente vai ver bastante versículo desse capítulo 1 de Lucas. Então, disse assim: Vou começar com um sacerdote judaico, Zacarias, que viveu quando Herodes era o rei da Judéia. Zacarias pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa era da família de Arão e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas aos olhos de Deus e observavam fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor, né? Então aqui nós temos Lucas relatando, né? Através das pessoas, através das histórias, através de tudo que ele relatou, que ele conseguiu. Então ele escreveu esse evangelho. Então é Lucas escrevendo aqui, né? Ele ia começar contando através dos pais de João Batista, Zacarias e Isabel, tá? Zacarias e sua esposa Isabel eram judeus que confiavam em Deus e criam em sua palavra. E eles ofereciam sacrifícios no templo, exatamente como Deus tinha ordenado a Moisés. E porque eles confiavam em Deus e se aproximavam dele do modo que lhes tinha dito, Deus os aceitou exatamente como aceitou Abel e os outros que confiaram nele desde o princípio do mundo. Vamos ler Lucas 1:7. Continuando aí, né, no capítulo 1 de Lucas. Porém, eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e ambos já estavam bem velhos, né? Então, essa história se repete de novo, como foi lá com Abraão, com Sara, né? Eram também pessoas que confiavam nas promessas do Senhor e eram bem velhos. Sara não podia ter filhos, mas Deus fez um milagre e fez Sara engravidar de Abraão, onde nasceu Isaac, né? Então nós estamos vendo aqui a história se repetir com Zacarias e Isabel. Então Zacarias e Isabel já eram velhos e não tinham filhos. Agora vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Um dia, quando Zacarias estava cuidando do seu trabalho de sacerdote no templo, porque naquela semana a sua turma estava de serviço diante de Deus, caiu-lhe por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, entrar no santuário interno e queimar o incenso diante do Senhor. Enquanto isso, uma grande multidão estava do lado de fora do pátio do templo, orando enquanto o incenso estava sendo queimado, né? Então, os sacerdotes eram os únicos que poderiam, que tinham acesso, né, a chegar mais próximo ali
no templo, né, da sala santa, né, para queimar incenso ao Senhor. E naquela semana, Zacarias estava com o seu grupo escalado e, e ele foi por sorteio, né? Que eles tinham um tipo de sorteio que eles faziam, um costume deles. O Zacarias foi escolhido para ir até lá queimar o incenso diante do Senhor. E vamos ver o que aconteceu. Então, Zacarias era um dos sacerdotes no templo em Jerusalém. E vejam o que aconteceu com Zacarias enquanto ele estava fazendo o seu trabalho de sacerdote no templo, né? Lucas 1 ainda, versículos 11 a 14. Opa, 11 a 14. E Zacarias estava no santuário quando de repente apareceu um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para dizer-lhe que Deus ouviu a sua oração, e sua esposa Isabel vai dar à luz um filho seu. Você o chamará de João. Haverá grande prazer pelo nascimento dele, e muitos se alegrarão com você. O anjo de Deus prometeu a Zacarias um filho e disse-lhe que deveria dar-lhe o nome de João, né? Então o anjo falou qual seria o nome do filho ali, que Deus estava abençoando para eles. E a João foi dada a incumbência de preparar o caminho para o libertador, né? Então João foi uma pessoa muito importante na preparação da vinda de Jesus Cristo. Vamos ler agora os versículos 15 a 17. Pois ele será grande, né? João será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca deverá tocar em vinho ou bebida forte, e será cheio do Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento, e convencerá muitos judeus a voltarem para o Senhor, o seu Deus. E ele irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, preparando o povo para a chegada do Senhor, mais conhecido como Jesus Cristo. Bom, o Senhor sabia tudo sobre o filho de Zacarias, mesmo antes de Isabel ter ficado grávida. Deus sabe de todas as coisas, mesmo antes que elas aconteçam. E Deus sabia tudo sobre nós também, mesmo antes dos nossos pais saberem que nós iríamos nascer. Deus havia predito o nascimento do filho de Zacarias, João, através do profeta Malaquias. Deus não apenas predisse muitas coisas através de seus profetas, mas também cumpriu tudo o que prometeu, né? Nós vimos lá em Malaquias já 3:1, já lemos lá, né? 400 anos antes do nascimento de João, Deus disse a Malaquias que escrevesse essas coisas sobre esse mensageiro de Deus. O filho de Zacarias seria o profeta que iria preparar o povo para receber o libertador vindouro. O anjo disse que o filho de Zacarias, João, iria à frente do libertador para preparar o caminho para ele. O anjo chamou o libertador vindouro de o Senhor. O libertador vindouro, o salvador dos homens, seria o próprio Deus. Agora vamos ler aí Lucas 1, 24 e 25. E depois disso, sua esposa Isabel ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. Como o Senhor é bom, ela dizia, e ele olhou para mim favoravelmente e tirou a minha humilhação
perante o povo por não ter filhos. Isabel sabia que tinha sido o Senhor quem a capacitaria a ter um filho. E ela estava muito grata e feliz. E naquele tempo, o povo judeu menosprezava os casais que não podiam ter filhos. Agora, Zacarias e Isabel iriam ter um filho em sua velhice. Deus prometeu um filho a Maria. Agora havia chegado o tempo de Deus cumprir todas as suas promessas referentes ao libertador. Escutem o que Deus disse. Lucas 1, do 26 ao 31. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel, que é o anjo, apareceu a ela e disse: Alegre-se, jovem agraciada, o Senhor está com você. Muito perturbada com essas palavras, Maria tentava imaginar o que o anjo quis dizer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. Muito em breve você ficará grávida e dará à luz um menino, e lhe dará o nome de Jesus. Então Deus enviou um anjo para dizer a uma virgem chamada Maria que Deus a tinha escolhido para ser mãe do libertador. Maria era apenas uma moça comum que, apesar de ser pecadora, confiava no Senhor para enviar o libertador. Bom, tem uma observaçãozinha, né? Pode ser que haja aí uma confusão, talvez, na mente daqueles que principalmente são de igrejas católicas, né? E aprenderam que Maria não tinha pecado, né? Nunca teve pecado como Jesus. Não vamos entrar nesse ponto agora, mas enfim, Maria sim era pecadora, né? Porque ela nasceu da descendência de Adão e todos nós também nascidos da descendência de Adão, por meio do relacionamento entre nossos pais, somos pecadores. Então nós herdamos essa natureza pecadora lá de trás, né? Então Maria, ela era sim uma pecadora. Só que a gente vai ver que o nascimento de Jesus não foi em pecado, né? Então Deus escolheu Maria para ser a mãe do libertador, porque Deus faz o que quer. Deus é sempre soberano. Ele não consulta ninguém e nem dá satisfações a ninguém sobre o que faz, né? Então aí tem uns Salmos e Isaías que confirma que Deus é soberano e faz o que ele decide fazer. O filho de Maria seria o libertador prometido. Seu nome seria Jesus, que significa Salvador ou Libertador. E Deus jamais esqueceu sua promessa de enviar o libertador. Deus amou o mundo e quis que os pecadores fossem salvos do castigo que mereciam, né? Então, todos nós merecíamos ser castigados, porque todos pecamos e somos pecadores. Porém, Deus providenciou, através de si próprio, através de Jesus, através do sacrifício na cruz, um meio para nós nos libertarmos. Libertarmos do quê? Do poder de Satanás, do pecado e da morte. Bom, João 3,16, né? É aquele versículo que eu sempre falo com vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, todos nós que cremos em Jesus Cristo não vamos perecer, nós vamos ter a vida eterna. O filho de Maria seria tanto homem quanto filho de Deus. O anjo Gabriel também disse a Maria algumas coisas maravilhosas sobre o seu futuro filho.
Vamos ver Lucas 1:32. E ele será muito importante e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Né? Então Deus falou que Jesus seria muito importante, seria rei dos judeus, né? Que daria o trono do seu antepassado, rei Davi. O filho de Maria não seria apenas seu filho, mas também seria o filho do Altíssimo, isto é, filho de Deus. E 600 anos antes, Deus tinha anunciado essas coisas a seu profeta Isaías. Vamos ver Isaías? Isso 600 anos antes de Jesus nascer. Isaías 9, versículos 6 e 7. De novo errei aqui. Isaías, lá no Antigo Testamento, 9. Versículos 6 e 7. Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado, e ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O seu reino sempre crescerá e haverá completa paz. E ele governará com justiça e retidão perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça, né? Essa palavra foi dada ao profeta Isaías pelo Senhor para que ele comunicasse ao povo e a todos nós, né? Isso foi 600 anos antes do nascimento de Jesus. Bom, como filho de Deus, Jesus tinha muitos nomes. Jesus era o seu nome humano. Quando começamos a estudar a Bíblia juntos, aprendemos sobre a Trindade, né? Aprendemos que apesar de haver um só Deus, Deus é três pessoas que são iguais em todos os aspectos. E esses três, que são um único Deus, são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nunca tiveram um corpo como nós humanos temos. Deus é espírito e não possui um corpo humano, mas o Salvador tinha que ser humano, assim como nós, só que sem pecado, né? Tinha esse detalhe, não podia ter pecado algum. E para o plano de Deus, o libertador pudesse ser cumprido, Deus Filho teve que nascer como um ser humano. Deus escolheu Maria para ser a mãe do libertador. O libertador, que era Deus Filho, teve que descer do céu para nascer na terra como filho de Maria. O filho de Maria, tanto quanto o homem em um corpo. Esse filho, Jesus, seria totalmente Deus e totalmente homem. Além do mais, o anjo disse a Maria que, em virtude de o libertador ser um descendente direto do rei Davi, ele seria rei sobre Israel. Lucas 1, 32 e 33. Vou voltar aqui para Lucas. E ele será muito importante, e será chamado de Filho de Deus Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. E ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre, e o seu reino nunca acabará. Né? Então, quando Jesus voltar para reinar, seu reino será eterno, nunca acabará. Deus iria fazer o que tinha prometido ao rei Davi. Deus cumpre suas promessas. O que Deus realmente prometeu, querido, ele cumpre, tá? Não tem nada difícil para Deus. Bom, Jesus, o libertador, não teria um pai humano. Lucas 1:34. Então Maria perguntou ao anjo:
mas como posso ter um filho? Eu sou uma virgem. Maria não podia entender como ela poderia ter um filho que não tivesse um pai, né? Agora vamos ler o 35. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, a criança que vai nascer de você será chamada de Santo e Filho de Deus. Então, o anjo disse que Deus Espírito Santo realizaria esse milagre. Nenhum descendente de Adão é santo. Nenhum descendente de Adão é santo, né, para realizar esse milagre. Pelo fato de Jesus nascer sem um pai humano, nasceria sem pecado. Então, um detalhe de Jesus nunca ter pecado e não ser como nós, que já somos descendentes de Adão, já nascemos pecadores, é que Jesus não teve um pai humano, né? Todas as pessoas do mundo herdaram o pecado de Adão. Nós todos somos pecadores porque o pecado de Adão foi passado para nós. Porém, o pai de Jesus era Deus, e Deus é perfeito e santo e não tem pecado. Jesus não ia herdar a pecaminosidade de Adão. Jesus era o filho perfeito de Deus, santo e sem pecado, né? Então, Deus santo e Jesus, filho de Deus, santo. Lucas 1, 36 e 37. E além disso, há 6 meses, sua prima Isabel, aquela que diziam ser estéril, ficou grávida em sua avançada idade. Sim, porque para Deus nada é impossível, né? Então, o anjo avisando aí Maria sobre a sua prima Isabel, que também tinha ficado grávida, né? Maria, não, desculpa, era impossível para uma virgem ter um filho, assim como era impossível para Isabel, a mãe de João, ter um filho em sua idade. No entanto, para Deus é possível. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus criou o primeiro homem, Adão, do pó da terra, e é Deus quem dá vida a todas as pessoas. Não era difícil para Deus dar esse filho a Maria sem que a criança tivesse um pai, pai humano. Também não era difícil para Deus dar a Isabel um filho em sua idade. Deus pode fazer qualquer coisa. Bom, o último versículo de hoje está em Lucas 1:38, que diz assim: Maria disse: Eu sou a serva do Senhor, e estou pronta a fazer tudo quanto for necessário. Que aconteça tudo o que o Senhor me disse. E então o anjo a deixou, né? Então, por aqui, nós podemos perceber que Maria se apossou daquela promessa, né? Ela creu, ela acreditou nas palavras do anjo, que foi o mensageiro do Senhor para ela. Então Maria confiou no Senhor e aceitou que era a vontade de Deus que ela fosse a mãe do Salvador. Bom, então chegamos ao final da nossa lição de hoje. Foi uma lição mais curta, né? Estamos aí com 49 minutos de gravação. E a conclusão é: quem seria esse Salvador? Jesus, né? Com certeza. É aquele que foi anunciado no Jardim do Éden. É o descendente de Davi, o libertador, o Salvador, o Filho Santo de Deus, Deus Filho, Deus em um corpo humano, o Filho Santo e sem pecado do Deus Santo e sem pecado. E na nossa próxima lição, nós veremos Deus fazendo acontecer todas as coisas que ele predisse sobre João e sobre Jesus Cristo. Amém, pessoal? É isso aí. Então, hoje nós começamos a estudar no Evangelho de Lucas, né, no Novo Testamento, já sobre a vinda, né, o nascimento de João
e de Jesus. Como Deus predisse a vinda de João e Jesus, que seriam dois milagres, né? João, um milagre porque os pais, Zacarias e Isabel, já eram avançados de idade, Isabel era estéril. E Jesus, porque Jesus não teve um pai humano, né? Ele foi gerado em Maria através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então é isso aí. Por hoje estaremos ficando por aqui. Semana que vem, se Deus permitir, nós voltaremos aí com a lição já de número 31, já na quarta apostila. Então, na semana que vem, eu já vou disponibilizar para vocês o download da apostila número 4, que vai da lição de número 31 até a lição de número 40. Beleza? Pessoal, vamos estar orando para encerrar nossa aula de hoje. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos o teu santo e poderoso nome. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, é um Deus de justiça, é um Deus de amor, é um Deus que derrama sobre nós a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão e a tua justiça. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela aula de hoje, pelos teus ensinamentos, por nós conhecermos, ó Pai, que tu realmente és Senhor das nossas vidas, e o Senhor faz o que o Senhor quer conosco, aquilo que o Senhor decide, o Senhor faz. Nada é difícil para ti, ó Pai. E obrigado mais uma vez pelo teu plano para com a humanidade, para comigo, para com o meu próximo. Obrigado por um dia, Senhor, o Senhor ter descido a essa terra como teu filho, Jesus Cristo, Senhor, e ter encarnado e ter passado aqui tudo isso que nós passamos, e mesmo assim não ter pecado e ter morrido para nós naquela cruz do Calvário, para que hoje nós aceitássemos a tua palavra, para que hoje nós aprendêssemos a tua palavra, para que hoje nós te obedecêssemos, não por imposição, mas te obedecêssemos por amor, ó Pai, por amor a Ti, Senhor, por amor ao nosso próximo, Deus. Que o Senhor nos abençoe em mais uma semana de vida. Que o Senhor nos proteja e nos guarde. Que o Senhor nos livre de todo mal, toda doença, toda enfermidade, tudo de ruim que possa acontecer com nossas vidas, ó Deus. Abençoa todos os ouvintes, a todos aqueles que estão vendo esse vídeo pelo YouTube. Abençoa o emprego de cada pessoa, abençoa a casa, o lar de cada pessoa. Se estão necessitados de algo, Senhor, em nome de Jesus, entra com provisão na vida dessas pessoas. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, pessoal. Obrigado. Se você gostou dessa aula, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que eu lançar um vídeo novo, tá? E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande beijo a todos.